Você quer que a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando conosco? A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando conosco? Então, neste momento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus. Abra aí, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 8. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por que messiânico? Porque foi o profeta que mais profetizou sobre a vida do Messias. Então, neste momento, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, talvez o seu smartphone, talvez o seu computador, talvez aí no seu celular, no seu tablet, aonde tiver uma Bíblia ou um aplicativo da Bíblia que você tem acesso agora, pegue aí e abra Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Eu quero trazer uma palavra especial para o teu coração, tá? Olha o que diz a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirada do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém. Senhor meu Deus, trata conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar de algo bem específico para o momento que nós estamos vivendo. Não tem como nós entrarmos num assunto sem citar um assunto no momento. Não tem como a gente entrar num assunto e deixar de lado o que está acontecendo conosco. Hoje eu quero falar com você a respeito de vozes. O que mais nós temos ouvido nos últimos tempos são vozes. Vozes. Muitas vozes. Agora eu pergunto a você. Eu quero perguntar, iniciar essa palavra fazendo uma pergunta a você. O que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem escutado? Porque o que nós temos visto atualmente são muitas informações que chegam até a nossa mente, que chegam aos nossos ouvidos. Você liga o rádio, você está lá, tem alguém falando do que está acontecendo no momento. Você liga a televisão, o assunto é um só.
Você pega um jornal, hoje quase nem usa jornal, né? Escrito, mas se você pegar um jornal, você vai ver, né? Ali, estampado na primeira página, o assunto do momento: pandemia, coronavírus, Covid-19. Não é isso que nós temos ouvido ultimamente? E olha, gente, quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai ouvindo vozes, e estas vozes que nós ouvimos, a maioria delas são vozes negativas, vozes para você, para jogar você lá embaixo, para botar você para baixo. A gente olha na televisão, não quero fazer terrorismo aqui, e não quero assustar você não, esse não é o objetivo. O meu objetivo aqui é fazer você entender que nós temos que ouvir a voz de Deus. Mas eu quero que você entenda o que mais nós temos ouvido no momento. Os especialistas nesta área, os cientistas, as pessoas que trabalham com pandemia, com epidemia, com esse tipo de vírus, nem eles próprios, eles também não têm uma posição firmada. Cada dia, aí a pessoa fala assim: olha, se você começar a tossir, se você começar a sentir falta de ar, se você tiver febre, são sintomas de que você foi infectado com o vírus. E a pessoa dá uma tosse ou dá um espirro, se alguém estiver perto, sai correndo. Porque você escuta isso, né? Se alguém espirrar perto de você, você já fica esperto com a pessoa, já sai de perto dela, né? Se tossir, olha, fulano está tossindo. Só que, de vez em quando aparecem outras pessoas com sintomas diferentes. Diferente desse. Mancha na pele, coceira. O outro foi para o hospital e de repente voltou dizendo que ele perdeu a memória. Teve problema na fala, teve que aprender de novo, tudo de novo, porque foi curado do vírus, né? Aí teve que aprender tudo, escovar dente, tomar banho, virou uma criança. Olha, gente, isso são palavras negativas, são vozes negativas, e não tem como a gente não ouvir. O assunto é esse. Se você vai na internet, tem ali falando disso. Quando não é isso, é política, né? A briga política. E isso vai desgastando a gente. Porque a gente está dentro de casa, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer, o que vai ser na nossa vida daqui para frente. Está dentro de casa, ouvindo estas coisas, essas vozes que vêm para nos atacar, que vêm para nos jogar para baixo. E como é que fica a nossa mente? Como é que fica o nosso espírito? Como é que fica a nossa alma diante de tantas vozes que nós ouvimos? Eu quero fazer essa pergunta novamente: o que você tem ouvido? A minha orientação para você que está me assistindo agora é que você ouça essas notícias o menos possível. Ao invés de você assistir jornais televisivos, ao invés de você, se você tem ali amigos que ficam só mandando mensagens negativas para você, mandando gente que está no caixão, mandando cova aberta ali na sua rede social, faz o seguinte: tem um dispositivo ali na rede social que você pode deixar de ver as mensagens daquela pessoa. Você não precisa bloquear a pessoa, apenas deixe de seguir aquela pessoa, que as mensagens negativas não vão chegar até você. Eu tenho feito isso. Quando eu vejo muita coisa negativa de política, muita coisa negativa de doença, eu cliquei ali, achei um dispositivo, não deixei de seguir a pessoa, não bloqueei a pessoa vai continuar vendo as minhas postagens, mas eu não vou receber mais aquelas mensagens daquelas pessoas. Tá? Então é isso que nós precisamos fazer. Qual a voz que você tem ouvido? O que você tem ouvido? Porque o objetivo do diabo é que nós entremos em desespero.
Porque você em desespero, você não vai ter fé, e sem fé você não vai agradar a Deus, e sem agradar a Deus, você não vai ser abençoado por Ele. Então, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para isso. O que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? Eu quero chamar a sua atenção para o profeta Isaías. A vida de Isaías foi transformada quando ele aprendeu a diferenciar os tipos de vozes ao seu redor. Preste atenção, a vida de Isaías, do profeta Isaías, começou a ser transformada quando ele começou a diferenciar os tipos de vozes que vinham ao seu redor. Aí você vai dizer, mas naquela época era fácil, pastor. Lá naquela época não tinha computador, não tinha celular, não tinha televisão. Mas de alguma forma as notícias más chegavam. As notícias ruins chegavam. E ele começou a ouvir aquelas coisas, só que ele começou a pensar, eu vou ficar ouvindo isso? Poxa, eu sirvo um Deus verdadeiro, um Deus maravilhoso, um Deus que quer o meu bem, e eu vou ficar ouvindo isso que está trazendo discórdia, trazendo transtorno, trazendo depressão para mim? Eu vou ficar ouvindo isso nada. Aí o que ele fez? Ele decidiu a parar de ouvir a voz do mundo. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é quais os tipos de voz que você tem ouvido. Existe um tipo de voz que é o mundo, que é essa que eu acabei de dizer para você, que o mundo ele jaz no maligno, ele sendo dominado pelo maligno, ele usa pessoas para trazer coisas negativas. Não estou dizendo que as pessoas que trazem palavras negativas para você, não estou dizendo que as pessoas que trazem notícias más para você, são pessoas más, que elas fazem isso pensando no seu mal. Não! Mas elas de alguma forma são lubrificadas pelo inimigo, e ele começa a agir na mente, no coração daquelas pessoas, e as pessoas acham, eu vou falar isso para fulano, eu vou trazer essa notícia para ele ou para ela, porque se eu fizer isso, estou querendo o bem dela. Mas na verdade, o diabo é astuto. Então ele usa essas artimanhas para fazer minar a sua resistência, minar a sua fé. Cuidado com as coisas, com a voz do mundo. Olha, lá no primeiro versículo que nós lemos, você está aberto aí no livro de Isaías capítulo 6, né? No primeiro versículo, na parte A do versículo, fala assim: no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, aqui a narrativa começa falando no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, começa falando que Isaías estava num tempo onde estava acontecendo uma crise naquele lugar onde ele estava, naquela nação. Uma crise. Por quê? O rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos de idade. O rei Uzias. Ele era filho do rei Amazias. O rei Amazias morreu, e quem ficou no seu lugar? O povo colocou Uzias com 16 anos de idade para reinar sobre o seu povo. Uzias, ele começou a fazer certinho, do jeito que o pai fazia. O pai era temente a Deus, tudo que ele fazia, ele consultava Deus, tudo que ele fazia com a permissão de Deus, com a mão de Deus agindo sobre ele. E Uzias entrou no mesmo ritmo, vendo o pai governar daquele jeito, também começou a governar debaixo da potente mão do Senhor. Temente a Deus, temente ao Senhor, e ele começou a reinar, e ele começou a prosperar, e o reinado dele começou a crescer, e o reinado dele começou a crescer tanto, e ele reinou 52 anos, começou a crescer, e começou a dominar sobre as outras nações, e ele tinha um exército muito poderoso. Imagine agora um exército poderoso. Antes dessa pandemia, nós podíamos falar que os Estados Unidos era a nação mais poderosa que nós tínhamos. Não sei agora como é que está, né? Mas antes dessa pandemia era a nação mais poderosa, com um exército mais poderoso. Era a nação de Israel naquela época. Naquele momento, naquela época,
se tornou uma nação muito poderosa. Para você ter uma ideia, eles buscavam aquelas pessoas, aquelas cientistas da época, e eles começaram a fabricar armas poderosas de guerra. E ele tinha um exército poderoso, ele vencia as batalhas, e a fama dele começou a se espalhar pelo mundo. Estava muito poderoso, estava muito famoso, muito conhecido. E ele, um certo dia, a fama foi subindo para a cabeça, a fama foi subindo para a cabeça, e ele deixou de fazer a vontade de Deus. Olha o erro do homem, do ser humano, achar que ele cresce, que ele é alguma coisa por si só. Nós sabemos que se nós somos alguma coisa, é porque Deus está conosco. Então, Uzias achou que tudo que ele tinha, tudo o reinado dele era por mérito dele, pelas suas estratégias, pela sua inteligência, mas na verdade era porque Deus estava com a mão sobre ele. Mas a partir do momento que ele achou isso, o orgulho subiu para a cabeça, ele sentiu orgulhoso: eu sou o cara, eu sou bom, eu sou isso, e eu posso fazer o que eu quero. E existia naquela época, que tarefas que eram dadas apenas aos sacerdotes, cada um tinha a sua missão ali, a sua função. E o rei Uzias quis acender ali os incensários, que era a tarefa do sacerdote. E o rei Uzias foi para o templo para fazer isso, uma função que não era dele. Os sacerdotes foram atrás deles e tiveram coragem, disseram: você não pode fazer isso, não é tarefa sua, isso é tarefa da nosso sacerdote. Ele não quis saber: eu sou o rei, eu faço e pronto, e brigou, e se colocou afronta diante dos sacerdotes. E ali mesmo, quando ele pegou o incensário para acender, ali mesmo, diante de todos os sacerdotes que estavam ali, Deus feriu ele com uma lepra. Pareceu uma lepra, uma mancha, pareceu uma ferida na sua testa. Quando os sacerdotes viram, expulsaram ele do templo. Ele mesmo já queria sair dali, porque Deus já tinha ferido ele com aquela ferida de lepra. E diz a palavra de Deus que ele ficou longe do palácio, longe do templo, não podia mais entrar no templo, e viveu num lugar separado para leprosos, e seu filho Jotã, que reinou no seu lugar, a partir daquele momento. E ele morou naquele lugar, ficou longe, fora do palácio, fora da cidade, fora do templo, nunca mais entrou no templo, e lá até os seus últimos dias de vida. Então, a partir deste momento, a nação entrou em crise. A nação começou a passar por uma crise muito forte, muito poderosa. Foi nesse tempo que Isaías estava contando aqui, no ano da morte do rei Uzias. A voz do mundo para Isaías sobre a crise, a voz do mundo dizia para Isaías sobre a crise que a nação viveu com a morte do seu rei, do rei Uzias. Então, a voz do mundo, naquela época, o assunto era rei Uzias, a desobediência dele, a crise. E naquele momento foi uma crise tremenda. Então, o que se ouvia era falar sobre a crise. Não é muito diferente agora não, né? Não é muito diferente que nós estamos vendo. Crise, crise até constitucional, crise na política, crise na economia, crise na saúde. O que nós vamos falar é isso. Era o que estava acontecendo na época. Isaías tinha uma opção: ouvir o mundo, ficar ouvindo aquelas coisas, mas diz a palavra de Deus que Isaías preferiu deixar as vozes externas para entrar na casa de Deus e contemplar ao Senhor. Ele, ao invés de ouvir o mundo, a voz do mundo, a voz do fracasso, a voz da crise, a voz negativa, ele preferiu entrar no templo para contemplar ao Senhor.
Eu pergunto novamente: qual é a voz que você tem ouvido? Isaías preferiu estar no templo. Não quero saber de crise, não quero saber de nada. Eu vou para o templo, vou adorar o meu Deus, vou adorar o Senhor, vou glorificar ao Senhor, vou exaltar ao Senhor. Qual é a voz que você tem ouvido? Quando ele entrou no templo, ele passou a ouvir a voz do louvor. Olha aqui o que Deus faz. Quando a gente deixa de ouvir as coisas do mundo, nós passamos a ouvir vozes de louvor. Olha o versículo 2 e o versículo 3 do texto que lemos. Serafins estavam por cima dele e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele deixou de ouvir a voz do mundo, ele entrou no templo e ali ele começou a ouvir a voz dos céus, a voz celestial, louvores. Irmãos, assim que Isaías entrou no templo, o cenário mudou, passou a ouvir o som de louvores que vinha do céu. Não é melhor, irmãos, nós ouvirmos louvores que vêm do céu do que ficar ouvindo coisas negativas, coisas que vai trazer doença para nós, trazer preocupação para nós, trazer tristeza para o nosso coração? Foi isso que Isaías fez, preferiu entrar no templo, e a partir do momento que ele entrou no templo, ele começou a ouvir a voz que vinha lá do céu, a voz que vinha lá dos céus, os louvores. Deixa eu te dizer uma coisa: quando paramos de olhar para o que o mundo diz, e começamos a ouvir o som do céu, tudo muda em nossa vida. Eu vou repetir: quando você para de ouvir as coisas do mundo, e passa, e começa a abrir os teus ouvidos para ouvir a voz dos céus, tudo muda, porque tudo começou a mudar na vida de Isaías, a partir do momento que ele deixou de ouvir a voz do mundo, para ouvir a voz do céu. E olha o interessante: quando ele estava ali ouvindo aquele louvor, ele começou a meditar, porque os louvores fazem a gente meditar. O louvor, muitas vezes, quando a gente abre o coração para Deus, quando abre o coração para o Senhor, quando nós fazemos isso, o louvor nos leva a meditar em nós mesmos, faz a gente olhar para dentro de nós, e aí nós vamos ouvir uma voz interior. Veja que ele deixou de ouvir a voz do mundo, ele entrou para o templo e começou a ouvir a voz do céu. E quando ele estava ouvindo a voz do céu, ele sentiu uma coisa tão gostosa, tão especial, que naquele momento ele parou de olhar para as coisas exteriores e começou a olhar para dentro de si, olhar para a voz interior. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, agora Isaías consegue olhar para dentro de si e ouvir o som interior do seu coração. Ai de mim, que vi o Senhor dos exércitos. Logo eu que sou impuro, eu que sou de um povo impuro, de impuros lábios, o que vai ser de mim? E quando ele olhou para si, ele entendeu, ele reconheceu que era pecador, ele reconheceu os seus erros, e naquele momento ele entendeu que ele precisava do perdão de Deus, que imediatamente foi concedido. Deixa eu te dizer uma coisa, veja aí o versículo 6 e o versículo 7. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Então, a partir do momento que ele recusou, que ele disse não para as coisas do mundo, não para a voz do mundo, ele não quis, ele rejeitou a voz do mundo, a partir daquele momento ele passou a ouvir a voz dos céus. Ouvindo a voz dos céus, ele olhou para dentro de si, e olhando para dentro de si, ele viu toda a sujeira que estava dentro dele, e sentiu que não era apto para estar diante de Deus, que ele não tinha, naquele momento, moral para estar na frente de Deus, porque ele olhou para dentro, ele viu tanta coisa errada, lábio impuro, ele morava no meio de um povo impuro, então ele viu tudo isso. Deus mostrou para ele, convenceu ele do pecado, e convencendo ele do pecado, naquele momento Deus reconheceu e viu o coração dele, viu que ele tinha um coração quebrantado, e ele entendeu. Deus, na verdade, ele queria que Isaías olhasse para dentro de si e reconhecesse. Não é isso que Deus está querendo de nós, será? Será que não é isso que Deus está esperando de nós, para que nós possamos deixar de ouvir as coisas do mundo, começar a ouvir as coisas, a voz de Deus, deixar de ouvir a voz do mundo, ouvir a voz negativa para ouvir a voz positiva de Deus, para receber, na verdade, a voz do Senhor sobre a nossa vida, abrir nossos ouvidos para Deus. Como diz Paulo, que nós devemos olhar para o alto, olhar para as coisas celestiais, mas muitas vezes estamos olhando para o que está diante dos nossos olhos. Nós precisamos, em nome de Jesus, reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, mas enquanto nós não enxergarmos isso, enquanto nós não reconhecermos isso, em vão vai ser nós ficarmos orando ou até fazendo algum tipo de sacrifício, não vai adiantar, porque nós precisamos olhar para dentro de nós, e Deus quer um coração quebrantado. Deus precisa, Ele quer que você tenha um coração quebrantado. Deus quer que nós reconheçamos que nós não somos nada sem Ele. Deus quer que nós dependamos dEle. É isso que Deus quer. E Isaías, a partir daquele momento, reconheceu: sou pecador, sou falho. Aí Deus chegou para ele, quando Deus viu o coração de Isaías, chegou e mandou um anjo, um serafim, que voou até Isaías, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a boca dele, a boca de Isaías, e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então, com aquela brasa que ele tirou lá do altar, com aquela tenaz, tocou nos lábios dele e queimou toda a impureza, todo o mal. E agora você não é mais puro, não é mais impuro. O seu pecado foi tirado. Agora você está bem diante de mim, porque Deus não quer nenhum de nós cheio de pecado, cheio de erro. Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas Deus gosta de um coração arrependido. Olha para dentro de você, olha para dentro do teu coração, veja se há alguma coisa que de repente está impedindo a ação de Deus sobre a tua vida. Veja, a partir deste momento, Isaías reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. Então, a partir daquele momento, ele estava totalmente voltado para Deus e começou a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Olha o que diz o verso 6 e o verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós podemos ver que por fim Isaías ouve a voz do próprio Deus o chamando para um grande propósito em sua vida, e aceita o seu chamado profético. Veja a importância de nós ouvirmos a voz de Deus. Mas, irmãos, veja que teve um processo. Ele parou de ouvir a voz do mundo, ele recusou: não vou ouvir mais o que as pessoas estão dizendo, falando em crise, falando tanta coisa, eu vou deixar de ouvir isso, eu vou para a igreja, eu vou para o templo. E entrou para dentro do templo, e ali ele começou a ouvir a voz dos céus, a voz celestial. E quando ele ouviu a voz celestial,
ele parou de olhar para tudo e começou a olhar para si, para dentro de si. E quando ele olhou para dentro de si, ele viu toda a falha que existia ali dentro, ele pediu perdão, ele viu que precisava pedir perdão a Deus, Deus perdoou, e Deus perdoou os seus pecados, purificou os seus lábios, e a partir daquele momento Deus disse a ele: a quem vais, quem vai por mim? Deus começou a falar com ele, Deus começou a falar, e ele começou a ouvir a voz de Deus, e de repente Deus fala com ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me. Envia-me. E naquele momento ele aceitou o seu chamado profético. Tudo mudou na vida de Isaías, a partir do momento que ele tomou uma decisão de deixar de ouvir mundo para ouvir a voz de Deus. Amém? Precisamos aprender a não dar ouvidos à voz do mundo, mas ouvir o louvor do céu e também a voz do nosso interior, reconhecendo o pecado até conseguir discernir a voz de Deus. Amém? Então nós precisamos deixar de ouvir a voz do mundo e passar a ouvir a voz dos céus, e olhar para dentro de nós, passar a ouvir a voz interior que está dentro de nós, porque só assim nós vamos reconhecer o nosso pecado, e aí nós vamos conseguir, como Isaías conseguiu, discernir a voz de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta nada. O que vai adiantar você ficar comentando? Na esquina vemos pessoas na rodinha ali contando isso, contando aquilo, falando de crise, falando de pandemia, falando de isolamento, falando disso, falando daquilo. Não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Melhor é ouvir a voz de Deus. Enquanto muitos aí estão falando de morte, eu quero ouvir Deus que fala de vida. Enquanto aí estão falando de morte, eu quero ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus não é morte, a voz de Deus é vida. É o que Deus fala, é vida, vida, vida. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Quero pedir que Deus faça algo especial no teu coração. Abra o teu coração para isso. Eu quero te ajudar em oração. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre você. Eu sei que Deus tem algo especial, algo maravilhoso para fazer na tua vida. Então abra o teu coração, fecha os teus olhos onde você está. Se puder, faça assim, olha, coloca a mão sobre a altura do teu coração. Fecha os teus olhos, abra o teu coração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Pai Santo e Deus Eterno, Deus bendito, Deus em quem não há mudanças, não há sombra de dúvidas e não há sombra de variação. Neste momento, meu Deus, eu me coloco diante do Senhor. Diante do Senhor eu apresento, meu Deus, todas as pessoas. Eu creio, meu Deus, que neste momento tem pessoas de diferentes raças, de diferente cor, de diferente posição social, de diferente, meu Deus, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, gente de todo tipo, gente que são gente que o Senhor ama e que o Senhor amou tanto a ponto de dar o seu filho para morrer por eles. Meu Deus, neste momento, em nome de Jesus Cristo, eu oro e eu peço a bênção do Senhor sobre estas vidas. Eu sei que o Senhor é Deus, é Senhor sobre nossas vidas, é o Senhor que cuida de nós, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será o nosso Deus. E neste momento eu apresento estas vidas que estão, meu Pai, neste momento precisando de uma bênção, precisando de um toque, precisando de algo especial e poderoso sobre a vida deles. Alcance, meu Deus, estas vidas aonde elas estiverem. Meu Deus, se as
notícias, se a voz do mundo tem chegado, meu Deus, e tem colocado tristeza no coração, tem colocado preocupação no coração, tem colocado, meu Pai, desavença, pensamento negativo, eu repreendo em nome de Jesus essa ação maligna do diabo que tem colocado dentro dos lares coisas negativas, vozes negativas. Que esta vida, meu Deus, possa entender que o melhor é ouvir a Tua voz, que o melhor é estar na Tua presença. Deus, derrama a Tua graça, derrama o Teu poder e faça resplandecer a luz do Senhor sobre cada um. Meu Deus, que nós possamos ouvir a voz que vem lá dos céus, porque quando ouvimos a voz que vem lá dos céus, meu Deus, nós meditamos e conseguimos olhar para dentro de nós. E ao olhar para dentro de nós, nós conseguimos, meu Deus, entender que o Senhor é mais do que tudo, que somos tão pequenos. Nós conseguimos olhar para a nossa pequenez, nós conseguimos olhar, meu Deus, para a nossa insignificância. E muitas das vezes, meu Deus, nós vemos o quanto nós somos falhos diante do Senhor, que é tão maravilhoso e tão poderoso. E quando nós reconhecemos isso, nós movemos, meu Deus, a nosso favor a Tua atenção. O Senhor olha para nós, o Senhor, meu Deus, olha para a nossa vida, e a partir deste momento, meu Deus, o Senhor começa a agir em nossa vida, que nós possamos entender isso como Isaías entendeu, e por isso, meu Deus, ele foi abençoado, ele foi perdoado pelos seus pecados. Deus, em nome de Jesus, queremos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo entre dentro desta vida agora, dentro deste coração, desta mente, desta alma, para que elas recebam, meu Deus, um toque especial do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa este lar, abençoa esta casa, que haja harmonia. Eu repreendo esse espírito maligno de confusão, esse espírito maligno de agressão, espírito maligno de ciúmes, esse espírito maligno que entrou dentro desta casa para tirar paz, tirar alegria, para tirar todo o mal. Deus, em nome de Jesus, manifeste o Teu poder. Meu Deus, eu oro neste momento pelo Jason. O Senhor conhece, meu Deus, este jovem. Aonde ele estiver, meu Deus, que o Senhor esteja tocando nele e abençoando ele. Abençoa o Genísio também, meu Deus, a sua esposa. Deus, confirma a Tua bênção e a graça sobre esta família, e fazendo desta família uma família abençoada pelo poder do Senhor. Meu Deus, é a minha oração. Mais uma vez eu coloco diante do Senhor, meu Deus, as autoridades. Meu Deus, as autoridades que estão, meu Deus, com uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros. Que eles tenham sabedoria, meu Deus, para saber lidar com a situação atual. Deus abençoe. Deus abençoe os membros das igrejas, em especial os membros da igreja do Evangelho Quadrangular aqui do João Alves. Aonde estiver, meu Pai, essas pessoas, que elas sejam protegidas, guardadas, que elas sejam, meu Deus, consoladas pelo poder do Senhor. Que elas sejam, meu Deus, em nome de Jesus, cada vez mais instrumento de bênção. Que essa dificuldade que estamos, meu Deus, atravessando, não venha afligir, não venha, meu Deus, desanimar nenhum de nós, mas que possamos voltar quando for necessário, quando for preciso voltar, que nós possamos, meu Pai, voltar mais forte do que nunca. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, aonde estiver uma pessoa doente, o Senhor coloque as Tuas mãos para curar, para libertar estas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, eu te agradeço, eu te louvo, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.